Fala galera, estamos aqui com mais uma entrevista com o aprovado, dessa vez com o Anderson, aprovado em primeiro lugar no Ministério Público do Pará. Ele vai contar um pouco aí da trajetória dele como concurseiro, vai compartilhar aí dicas, acertos e erros para ajudar você que ainda está nessa jornada. Anderson, meu caro, primeiramente, obrigado aí por dedicar uma parte do seu tempo para ajudar a galera que ainda está na luta rumo à aprovação. Queria primeiro te pedir para se apresentar rapidamente aí para o pessoal. Boa noite, Yuri. Boa noite, galera. Bom, eu me chamo Anderson, eu moro aqui no estado do Pará, na cidade de Redenção. Tenho 35 anos, e sou servidor do Ministério Público do estado do Pará. Atualmente eu sou técnico, cargo de nível médio. Show, né? E aí agora, recentemente, né, passou para analista. Mas como foi que tu iniciou no mundo dos concursos, né? Não sei se essa foi tua primeira aprovação como técnico. Não, aprovação, sim, assim, aprovação de ser convocado, sim. É o cargo que eu estou até hoje. Mas eu trabalhava, acho que como todo mundo, eu trabalhava numa empresa privada, trabalhei lá 4 anos, e aí um belo dia eu estava assim, um pouco cansado, já assim, cansado do serviço, eu passei na casa de uns parentes e vi falando sobre concurso, aí, tipo assim, concurso, nunca tinha ouvido falar, assim, concurso, fui tentar, naquela época não existia nem internet direito aqui na região. Aí eu fui Uhum. tentar, assim, meio que com as pessoas, com os amigos, tentar entender o que que era. Aí era um concurso da Caixa Econômica, escriturário, nem era assim da área de informática, mas aí eu fui ver salário, quais matérias cobrava. E aí comecei um cursinho aqui, naquela época era o Damásio, curso via satélite em 2012, eu acho. Caramba, Aí nossa. fiz o concurso do Banco do Brasil, estudando pelo Damásio. E não passei no Banco do Brasil, fiquei por pouco. Aí passei na Caixa, que foi logo em seguida, passei na Caixa. E aí depois eu fiz Banco da Amazônia, tudo para, assim, área geral, técnico Uhum. escriturário. Nível médio, né? E aí pro base também, isso, nível médio. Aí também não passei no base, só passei na Caixa, nesses três. Aí logo depois apareceu o do MP. E aí eu vi o edital todo e não me interessei porque os cargos eram todos para Belém. Todos os cargos, até técnico, era tudo para trabalhar em Belém. Não vou fazer isso não. Só que aí o edital retificou depois e aí redistribuíram as vagas de técnico e colocaram para o interior. Aí eu já me interessei mais. Mas só que aí, mesmo assim, eu pensei, não vou passar nisso não, não vou mexer com isso não. E aí, e aí acabar que eu perdi a data de pagamento do boleto, e Caramba. aí prorrogaram as inscrições. Aí depois, quando prorrogou que eu paguei. Aí fui, paguei, e aí comprei aquelas apostilinhas lá da Vesticom, apostila impressa, chegou pelo correio e estudei ali regimento interno, essas coisas, mas assim, bem superficial. Fui lá e fiz a prova e nem estava esperando que ia passar. E quando até minha prima que me ligou falando assim, parabéns, você ficou em primeiro lugar. E eu nem acreditei. E aí, depois demorou uns 6 meses, fui chamado e tô lá até hoje. Legal. Quer dizer que esse Entrei em curso, 2013. esse teu cargo atual aí como técnico, não é um cargo específico de TI, apesar de que tu trabalha ali com TI, mas é um Não, cargo geral, é? não, é um cargo de TI mesmo, Ah, técnico em legal. informática. Ah, show, legal. E aí Mas depois antes, dessa. né, Ah, diga. antes nos concursos de banco, que era área geral. O primeiro que eu Entendi, fiz para TI foi esse do MP, para entendi. técnico. E aí depois que tu assumiu esse daí, tu, como é, passou um tempo, parou e depois voltou, como é que foi? Aí eu passei um tempo, assim, estudando daquele jeito, assim, eu passava um mês estudando uma matéria só, uma semana estudando uma matéria só, depois resolvi, o que que eu vou estudar agora? Sem planejamento nenhum, entendeu? E estudava outra.
Aí, acho que foi em 2014, eu fiz TRF1, ou foi 2015, para analista. Não passei. E aí, depois disso, loguinho, a minha mãe adoeceu, que eu morava com ela, adoeceu e que ela teve câncer, né? E aí passou uns 3, 4 anos assim nessa luta e eu não consegui mais estudar assim. Estudava assim, passava 2 semanas não, que a pessoa com câncer é uma luta, né? A gente não tem Uhum, assim cabeça para uhum, estudar. uhum. Aí quando ela faleceu em 2018, que aí eu consegui assim resolver voltar aos estudos. E aí já em 2019 eu consegui passar para analista do TJPA e técnico do TRE Pará. Só E que aí aí, não foi chamado não desses? não, no TRE Pará eu fui chamado agora, que prorrogou por causa da pandemia, né? Congelou o prazo, e fui chamado agora para o TRE Pará, mas aproveitando para assumir lá no Amapá. Só que eu não quis. Uhum. Aí eu fiquei por aqui mesmo. Entendi. Então, tipo, teve essa fase que tu parou, né? Nem sabia dessa história, Aham. na verdade. Sinto muito aí pela sua mãe, mas eu acho que ela iria querer que você voltasse aos estudos, né? E continuasse Não, aí com ela, seus objetivos. ela quando ela estava doente lá no hospital, falando comigo, ela foi, falou assim que não era para mim. Eu contando das histórias de concurso, ela falou que não era para mim desistir, que era sempre que eu era muito esforçado, inteligente, que era para mim continuar. E aí quando para tu ver, eu consegui passar nesse concurso do MP e desses outros, e eu estudava era assim, eu pegava os arquivos e botava na televisão para estudar. Era só, naquela época era mais era videoaula. Não Uhum, tinha computador nem nada. Eu estudava assim meio que aleatório. Aí depois que ela faleceu, que eu comprei um notebook e tudo e resolvi assim melhorar, entendeu? né? Mas eu tipo assim, eu Profissionalizar o pensava, estudo, né? profissionalizar, mas ainda assim, Uhum, iniciante, né? uhum, entendi. E em que momento que eu apareci aí nessa trajetória? Ah, tá. Aí depois que eu passei no concurso do TJ, que foi no TJ e no TRE, foi 2019, né? Aí veio a pandemia, 2020, né? Acho que foi 2020, 2021 que Uhum, veio a pandemia e o 20. concurso parou. Aí o que que aconteceu? Aí eu seguia muito o professor Walter e o professor Almeida. Aí eles fizeram lá uma semana lá do concurseiro, alguma coisa, só com entrevistando pessoas assim de TI Sim. e e aí eu vi vários dias lá e um dia eu vi o professor Ramon, e aí ele foi e falou que trabalhava no exponencial, que ele era auditor da Cefaz Santa Catarina, é o auditor de TI, eu nem sabia que existia esse cargo, e fiquei ainda com aquilo na minha cabeça, né? E depois eu acho que você também fez entrevista lá, não fez? Fez, Com o professor, fez. com o Valdir. Só que eu não vi nesse seu dia, porque acho que foi umas 2 semanas, sei lá, e foi essa semana do concurseiro lá, e no teu dia eu não vi porque eu viajei, eu viajei assim no meio da semana, eu viajei de férias, e aí lá nas férias eu não consegui assistir mais nada. Aí eu não cheguei no, porque se eu tivesse te visto lá antes, teria encurtado um pouco o caminho. Mas aí eu comecei a seguir o professor Ramon, tudo, e aí eu acho que lá ele também fez outra semana também, o professor Ramon, e aí você apareceu lá. E aí nesse dia eu tava, eu vi sua entrevista lá e aí comecei a te seguir. Aí fui vi nos teus stories lá na tua timeline lá do Instagram que já tinha que você fazia mentoria e tudo. E aí eu achava assim, esse negócio de mentoria, não sei, eu acho que não preciso não, eu já passei uns concursos aí e aí eu acho que eu não preciso disso não. Aí fiquei aí eu via tuas dicas grátis lá, respondia as caixinhas, né? E aí fiquei naquela. Depois eu vi que fazia mentoria, e aí eu resolvi, não, vou fazer, vai agregar, eu acho que vai agregar alguma coisa para mim, isso daí, vamos ver o que que vai ser. Ah, entendi. E Então, aí na eu resolvi verdade, entrar para a mentoria lá, a mentoria coletiva. em grupo, entendi. Então, assim, no Foi a início, turma né? 4. Turma 4. Tu me conheceu no Instagram e tal, aí viu que eu fazia mentoria, mas tu achou que não, acho que não precisa não e tal. E assim, eu costumo dizer que
não é que alguém precisa de uma mentoria. Você, eu tinha certeza que você estava ali estudando, cara, você ia passar de um jeito ou de outro, né? A mentoria é, para usar a palavra que você usou, né? Para encurtar esse caminho. Legal demais, cara. E assim, como foi tua rotina de estudo nesses últimos aí, um ano, 2 anos? Né? Eu sei que você sempre estava trabalhando, né? Mas aí também casado, né? Eu descobri recentemente, tu tem filho também ou Tem um filho. tem um Mas filho, ele, né? ele não mora comigo, ele mora com a mãe dele. Ah, entendi. Mas aí então sempre trabalhando ali, esposa, filho também para Isso. dar apoio. Você é marido, né? Tem suas questões aí religiosas também, né? Os seus compromissos com a igreja. Como é que foi isso daí que, pô, tempo, todo mundo tem 24 horas, né? Só que todo mundo também tem que fazer uma série de coisas. Como é que tu se organizava aí para conseguir estudar? Cara, eu, eu estudava depois que eu chegava do serviço. Eu não consigo estudar não consigo estudar antes de entrar no serviço, porque eu não sei, eu já tentei assim uma semana, mas eu sinto que o resto do dia eu fico muito cansado. E aí, tipo assim, eu não conseguia fazer tipo uma hora, 2 horas antes do serviço e depois chegar e estudar mais um pouco. Porque eu ficava muito cansado, com muito sono. E aí, aqui no MP é só 6 horas de serviço, e aí eu chego às 14, né? E aí eu já chego e já pego direto, já às 4 horas. De 4, às vezes 5 horas de estudo. E aí, antes de te conhecer, eu já estava assim, estudando assim, 4 horas, é, 4 horas, assim, mais ou menos assim, 30 horas semanais. Aí eu estudava cinco, tinha dias que dava cinco, mas eu tentava fazer tudo assim para não estudar sábado e domingo. Uhum, Porque sábado eu, como sou adventista, aí tinha que estudar só à noite, e domingo era preguiça mesmo, assim, não queria uhum, estudar domingo. E aí, depois que eu entrei para a mentoria, né, você falou que tinha que estudar todo dia, e era bom estudar todo dia para manter a rotina, tudo. Aí eu redistribuí as horas, e aí eu acho que ficou melhor. Estudo domingo, estudo sábado à noite, umas 2, 3 horinhas, quando 2 horas é certeza, três é quando dá. Mas eu fico ali naquele ritmo semanal de 25 a 30 horas semanais. legal. E Assim, aproveitando, sem edital, né? show. Aproveitando então que tu já trouxe aí essa dica assim de uma primeira mudança positiva, né, que houve aí antes no teu estudo, antes e depois da mentoria, o que é mais que tu acha assim que foi mais significativo, que melhorou os teus estudos comparado com antes de entrar na mentoria? Eu acho que primeiro foi isso, né, de estudar todo dia e também aquela questão de fazer um plano de estudos, um ciclo de estudos, né, que a gente fala, que o Uhum, termo correto. uhum, E porque eu estudava tipo assim, um dia eu estudava só uma matéria, e no outro dia eu estudava outra, e, tipo assim, da minha cabeça, eu acho que eu tenho que estudar isso, aí eu estudava outra coisa. Português, eu nunca estudei assim pré-edital, por TJPA e nem por TRE. Eu uhum. deixava assim, não, eu Já sei pensava falar assim, não, já português, né? estudei isso já sei português da escola, já não preciso disso não. E aí, eu acho que não é só eu não, porque eu vi a professora Adriana também postando a mesma frase no Instagram dela, mesma coisa que eu pensava. É, Aí, pois é, aí era desse jeito. O ciclo de estudos me ajudou bastante para saber o que que eu precisava estudar e não chegar assim do serviço e pensar, hoje eu vou estudar tal coisa, agora eu vou estudar outra coisa. Não, já chego ali, já tem o ciclo da semana, né? Já sei o que que eu vou estudar, né? show. Legal, É isso cara. que melhorou bastante.
Beleza. E assim, eu lembro que antes dessa prova do Ministério Público do Pará, se eu não me engano, tu estudou para a CGU, né? Foi. E aí eu lembro que, na verdade, conta aí, como é que foi aí o teu estudo pós-edital, como é que foi o resultado lá na CGU? Na verdade, eu fiz um acompanhamento lá com estratégia, né? É, e fiz lá a prova, tudo, mas eu não consegui, assim, eu não consegui o mínimo para poder ser aprovado nas vagas. Mas também foi o meu primeiro concurso, assim, de alto nível, né? E não consegui ser aprovado nas vagas, nem para ter a prova corrigida. E aí eu fui sair do acompanhamento lá, do estratégia, e aí resolvi, não, vou voltar para o acompanhamento, vou entrar no acompanhamento individual do Yuri. E aí a gente conversou tudo, falei que eu era muito, eu até falei as coisas que eu era ruim para você, não sei se você lembra, falei assim, eu sou muito ruim em português, não sei o quê, eu sou ruim nisso, ruim naquilo, aí depois você até falou assim, eu achei que você era, pelo que você me falou, eu achei que estava pior, mas não tá assim tão ruim, não. Aí a gente conversou, né, fez a primeira reunião, e aí eu tava sem foco, não sabia o que que eu ia fazer depois da CG, eu tava sem saber o que que eu ia fazer. Tu saiu muito desmotivado da CGU? Tipo, pô, será que isso é para Ah, foi, mim? foi. Como é que tu pensou em desistir, alguma coisa assim? Não, cara, deixa eu começar. Antes da CGU, eu sempre fazia assim concurso assim, sempre evitava concurso de alto nível, assim. Eu pensava assim, isso aí não é para cara assim, tipo Yuri, assim. Eu pensava assim, que não era para mim esses concursos de alto nível. Eu sempre fugia assim de concurso de discursiva também. Não queria fazer, só queria fazer concurso de infra mesmo, assim, Uhum, para CGU que eu comecei a estudar engenharia de software, desenvolvimento, algumas coisas. Português também, eu tinha começado há pouco tempo antes da CGU. E aí, quando eu pensava, porque a quantidade de vagas era, acho que 90 vagas, eu pensei assim, não, acho que vai dar para mim. E aí eu estudei pra caramba, assim, eu acho que até estudei demais, eu estudava 8 horas por dia. E aí eu tava, assim, convicto que eu ia entrar, pelo menos para discursivo, entendeu? Mas aí quando saí eu fiquei meio desanimado, eu pensei assim, isso aí eu acho que não é para mim. Fiquei assim uns dias, assim, meio desanimado. Pensei até que, não, acho que eu vou voltar só para concurso de tribunal mesmo e deixar esse negócio de mão. E aí eu pensei, às vezes eu pensava assim de desistir, assim, mas aí depois assim, de umas 2 semanas eu resolvi procurar um acompanhamento e não, vou fazer com o Yuri um acompanhamento aqui, Aí lá, individual. aí lá na nossa primeira sessão que a gente decidiu focar no Ministério Público aí do Pará, não foi? Oi, eu nem queria focar não sei se tu lembra, eu não queria Lembro. focar no MP porque ao mesmo tempo que eu achava que não era para mim aquele concurso de alto nível, eu não queria mais voltar a fazer concurso de tribunal, entendeu? Eu pensava assim, eu fiquei naquela assim, meio que não queria fazer concurso de alto nível, mas não queria fazer de baixo nível. Depois eu pensei, aí você conversando comigo, e depois eu pensei, mas eu não quero uma coisa, não quero outra, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer esse concurso, porque era aqui também na minha cidade, né? Ia ter prova aqui na minha cidade, não ia pagar nada assim, de deslocamento, só ia pagar a inscrição. Aí resolvi fazer. Você até falou assim que vamos fazer um teste, não perde nada, né? Uhum. Só Se, ganha. se, se passar, aí tu decide depois se assume, se não assume, É, né? Que tinha a questão de talvez ir para a capital, né? Mas é. eu perguntei, eu pedi assim para tu desenrolar um pouco mais essa questão da CGU, do resultado, porque, pô, você estudou bastante, bateu na trave ali, teve um resultado
talvez pior do que, pelo que você falou, pior do que você esperava. Aí eu pedi para tu dizer, pô, depois disso, como foi que tu se sentiu? Aí tu falou, ah, fiquei bem desanimado, pensei em desistir, mas, enfim, eu pergunto isso por quê, né? Porque o pessoal aqui que está assistindo, a galera aqui que assiste, não é a galera que já teve uma aprovação top. Pelo contrário, a maioria aqui que está assistindo só teve reprovação, ou no mínimo teve uma aprovaçãozinha ali inicial, né? E eu peço para o aluno mostrar, inclusive, esses tombos, vamos dizer assim, porque pode ser que alguém esteja numa fase dessa, pode ser que alguém aqui que esteja assistindo essa entrevista tenha, por exemplo, reprovado recentemente aí no concurso, sei lá, da Cefaz Minas Gerais, por exemplo, que saiu o gabarito há pouco tempo, né? Estou gravando essa entrevista 14 de janeiro, há 2, 3 dias atrás saiu o gabarito da Cefaz Minas, mas para mostrar que, cara, aquela frase, tipo, por mais óbvia que seja, mas é a verdade, só não passa quem desiste, né? Então você não desistiu, continuou, e o principal, né? Por mais que você tenha sido reprovado na CGU, todo esse esforço, esse estudo que você teve lá para a CGU, ele todo, ou a maior parte, pelo menos, ele veio te ajudar nessa tua aprovação hoje no Ministério Público do Pará, né? A aprovação, ela vem do acúmulo de vários estudos, várias reprovações, se for o caso, né? Então, por isso que eu entrei nisso, cara. Mas deixa eu te perguntar. É, Diga. sobre isso daí, sobre o acúmulo, é, a minha pontuação em TI foi assim parecida com algumas pessoas, mas o que me diferenciou foi a matéria que me reprovou, que sim, que me deixou decepcionado lá no na CGU, que foi Direito Administrativo, que eu estava muito bem no pré-edital da CGU, mas na prova eu fiquei muito abaixo do esperado e no do MP eu acho que eu fechei. Ficou direito de constitucional e direito administrativo. Uma delas eu fechei e a outra eu fiquei só errei uma, entendeu? Show demais. Então, esse negócio aí do acúmulo do conhecimento realmente é verdade isso daí. Show demais. E outra coisa também que eu imagino é que, assim, eu já adianto aqui para o pessoal que o Anderson continua, né, na luta aí, então vocês vão ter que enfrentar ele aí, né? Mas o que é que, com essa aprovação agora aí, independentemente se tu vai assumir ou não, mas o que é que tu acha que esse primeiro lugar mudou aí na tua cabeça, na tua confiança, enfim, se é que mudou alguma coisa, não sei. Cara, mudou bastante. Eu pensava assim, porque eu sou da turma 4, né, da mentoria coletiva, e eu sempre falava assim com a minha esposa, assim, que chegava as aprovação da galera, tipo o Fábio lá da Cefaz, acho que Alagoas, Alagoas, foi Alagoas, e depois o Caleb lá do Amazonas, aí Amazonas. eu pensava assim, falava para ela, quando é que vai chegar a minha vez, não sei o quê, e ficava pensando, né, e às vezes eu ficava triste porque não aparecia assim um concurso que realmente que eu sentia confiança que eu iria ser aprovado. Aí quando apareceu a CGU, que eu pensava que, porque eu já estava estudando várias matérias da CGU, que era auditoria e direito administrativo e tudo mais, e aí só emendei para a CGU, e aí não consegui, eu fiquei muito triste. E aí, depois que eu passei no MP, inclusive, eu fui a maior nota de todos os cargos de TI, que o concurso foi dividido em vários cargos, né? E a minha nota foi a maior. Acho que foi uns dois ou três É. pontos na frente do segundo, que foi, eu acho que foi desenvolvimento, que ele E, ficou 99 e eu fiquei 101. e o segundo lugar de infra ficou bem distante também, né? A distância de tu para a primeira e do segundo Eu também acho foi bem que grande. ficou uns 5 ou 6 pontos no resultado final. Show demais. E aí, foi que mudou? Então, esse daí, então mudou bastante, porque eu pensava que eu não ia conseguir, eu pensava que concurso para mim era concurso de nível médio e concurso assim regional assim, que esses concursos assim de estadual eu achava que o meu limite era ali, ficar entre o top 10,
top 15 assim, no máximo que eu ia. Porque eu fui fazer a prova do MP, eu pensei assim, não, eu vou ficar ali idêntico o que eu fiquei no TJPA, que vai ser ali no top 15. Eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Mas aí, quando saiu o primeiro colocado, eu fiquei até surpreso. Foi até um colega de serviço que me mandou de madrugada e eu só vi só quando o dia amanheceu. E aí eu fiquei surpreso. Mas Legal. a confiança aumenta bastante, a gente fica confiante, vê que está no caminho certo. E quando eu entrei para a mentoria individual, até fiquei assim, meio assim, porque a revisão por questões eu aprendi na mentoria coletiva, mas eu não, assim, não aplicava 100%. Eu meio que assim, ficava assim, meio com o pé atrás. E depois que eu entrei para individual, aí tive que fazer. Eu fiquei assim, rapaz, será que vai dar certo? Mas vou entrar de cabeça aqui. Aí deu certo. Show demais, cara. E deu bem, bem certo, né? E ainda vai dar mais certo ainda, não tenho Não, nem dúvidas. Yuri, e só para avisar também que eu entrei assim acho que foi com 1 mês e meio só para a prova, bem depois assim, que o edital saiu foi com 3 meses, então entrei para fazer a prova do MP bem atrasado assim, bem próximo de encerrar as inscrições. Eu entrei, paguei e meti a cara para estudar. Show demais. E para comparar também uma coisa que acontece muito, eu vou pedir para tu contar, depois eu explico por que que eu estou te perguntando isso. Como é que tu se sentiu ali na véspera, antes da prova do MP, né, no dia anterior, nos últimos dias, como é que estava a tua confiança com relação à prova, ao teu estudo, a tua chance de aprovar ou não? Tu já falou mais ou menos, não queria que tu repetisse. E logo assim que tu saiu da prova, como é que estava também essa tua confiança? E aí depois que tu viu o gabarito, corrigiu, foi que mudou? Cara, eu tava, sim, eu não tava, eu tava assim confiante que eu ia fazer uma boa prova, mas não assim confiante que eu ia ser o primeiro ou o segundo colocado. Eu tava confiante que eu ia fazer uma boa prova e quando saí, eu saí assim, bem, quando eu saí da prova, eu saí assim com mais dúvidas, porque eu achei a prova assim muito difícil. E assim, na parte de TI, na parte geral, eu achei até fácil, assim, porque a parte de direito, português também achei fácil, mas de TI eu achei difícil e ficou assim algumas assim, tá, e aí ficou algumas para mim responder no final e eu usei bastante até a tua técnica lá, que é usar o sentimento. Eu acho que é essa, assim. Eliminar umas duas, três ali. Essas aqui são absurdas e ficar assim no sentimento. Assim, eu acho que entre duas alternativas e jogar no sentimento. E por último, ficou acho que uma ou duas por aí, ou foi só uma, que eu tive que usar a técnica do chute. Mas assim, saindo da prova, eu não senti muita confiança, não. Ou Aí seja, quando ah, não, pode dizer, aí eu completo. Aí quando saiu o resultado, que eu, aí eu confiei no método. Show. Quando saiu o gabarito, eu acho que tu colocou no olho na vaga, né? Tá, tu estava em primeiro, né, no olho na vaga? Foi. Eu coloquei a minha nota lá no olho na vaga, e aí sempre em primeiro, 10 pontos de diferença do segundo colocado, e aí, e aí eu pensava assim, não, mas vai aparecer outro aí, não é possível. E aí, nunca apareceu. E aí, até que saiu o resultado. Show demais, cara. Eu te fiz essas perguntas especificamente ali na véspera, quando tu saiu da prova e tal, porque assim, muita gente usa muito o estado emocional, né, na véspera da prova e logo depois que sai da prova,
como se isso fosse determinar alguma coisa. Então, tipo, o cara, se ele, tipo, teve um aluno meu que fez Cefaz Minas, ele disse que estava no sábado, sexta ou sábado, antes da prova, estava lá na cidade, em BH, disse que estava pensando em desistir e não fazer a prova, porque ele estava. Assim, mas foi só um lapso. Pelo que ele me falou, foi só um lapso. Ele falou lá com a namorada dele, aí ela disse: Não, vai lá, faz, tal. Aí ele foi fazer. Por mais que ele tenha estudado e tal, mas ele não estava confiante. Aí quando saiu, aí saiu da prova mais baqueado ainda, porque realmente a prova da Cefaz Minas foi muito pesada. Mas aí agora saiu o gabarito, no olho na vaga, tá lá, top 5. O cara que um dia antes da prova tava pensando em não fazer, tá no top 5 do olho na vaga e provavelmente, pelo menos na objetiva, claro que tem a discursiva ainda, mas pelo menos na objetiva ele deve permanecer lá no top 5, né? Então, com esse teu exemplo, esse exemplo que eu contei agora, o que eu quero mostrar é que, cara, na véspera da prova e assim que você sai da prova, cara, o seu sentimento, o seu estado emocional, ele pode estar de várias formas. Você pode entrar ruim e sair pior, pode entrar mais ou menos e sair melhor ou sair pior. Cara, tudo é possível e nada disso vai determinar o seu resultado. Pode acontecer de você como antes. Entrou ruim, saiu pior e tirou o primeiro lugar. Assim como pode acontecer também da pessoa chegar super confiante, sair da prova com a certeza maior do mundo que está nas vagas e não tá, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu na CGU, né? Tu tava bastante confiança de que, pô, pelo menos a discursiva você corrigir, né? Mas não foi. Ou seja, é... enfim, só para dizer que na verdade isso varia bastante. Agora, uma coisa que você tem que sempre ter na véspera da prova é o, a, uma certa confiança de que você deu o seu melhor, em termos de estudo, né? Você fez sua parte. Resumindo, você fez sua parte. Isso daí eu sei que você tinha lá no Ministério Público, né? E cada prova é uma prova. Na CG eu lembro que eu fiquei assim, bastante triste, igual esse colega aí. Mas só que eu não cheguei a pensar em desistir. Uhum. Mas eu fiquei bastante triste porque chega, não sei se foi você que postou no Instagram, outro professor falou assim que a gente fica assim triste. Eu fiquei assim pensando que poderia Uhum. ter estudado mais, e aí fiquei assim triste, triste, né, assim, na véspera da prova da CGU. Mas eu não pensei em desistir. Mas aí do MP eu não fiquei triste, mas eu fiquei assim pensando assim que eu não estava preparado também, mas eu não fiquei triste. Aí cada prova parece que é um sentimento diferente, igual você falou mesmo. A gente tem que saber assim dosar um pouco. Show Aí demais. da CGU eu não consegui assim dormir, estava muito nervoso, não conseguindo assim dormir, não consegui dormir cedo. Deu 10 horas, eu pensei assim, eu preciso dormir, e comecei a ficar meio que desesperado, assim. E o olho ardendo de sono e não conseguia dormir. Mas aí eu acho que eu consegui dormir umas meia-noite, por aí. Aí eu consegui dormir. Eu acho que era É. só assim, pressão psicológica, né? Uhum. Tem isso daí, assim, essa questão da gestão emocional no dia da prova, na véspera, né? Bem importante. É uma coisa que não é tão simples assim, dou uma dica aqui, outra ali, vai resolver, não é que nem, sei lá, técnica de chute. Você explica como é, o cara vai lá e aplica. Não, né? Gestão emocional influencia muito, mas por isso que é importante ter experiência de prova, né? Então, pô, você pegou lá 2 turnos de prova na CGU, um deles com discursiva, ou seja, você já foi para uma prova alto nível, tomou um tombo do tamanho do mundo, mas em compensação agora, cara, praticamente não vai mais ter nenhuma prova que você não vai estar mais emocionalmente forte e preparado para o que tiver que vir. Mesmo que venha outra prova no nível da CGU, você já vai estar bem mais preparado, assim, não só a questão de conhecimento, isso aí com certeza que você vai estar estudando, mas a questão do emocional também, né, para diminuir a ansiedade, para conseguir dormir na hora, etc. Show demais, antes. E, cara, o que é que, enfim, nessa linha de ajudar aqui o pessoal com alguma técnica, alguma estratégia, alguma coisa que você usou e funcionou para você, né, que
tem muita coisa, mas a gente sabe que tem coisa que não funciona para a gente. Você citou, por exemplo, que, cara, eu recomendo o pessoal estudar um pouco antes de iniciar o trabalho. Você testou e viu que, pô, não dá para mim estudar antes do serviço, tem que ser depois. Tranquilo. Mas alguma coisa aí, alguma estratégia, técnica, enfim, que você usou, aplicou e acha que para você ajudou bastante aí no seu resultado. Cara, eu, eu, eu acho assim que eu vi essa dica também no Instagram. Eu acho que, tipo assim, quando. Eu acho também que você falou também, e aí só reforçou. É tipo assim, intercalar, tipo assim, uma sessão, uma tarde de estudo, você não ficar, se você vê que uma matéria você vai ler, você intercala com outras duas que você vai resolver questões. Porque eu acho que isso aí melhorou. E também Só para quando só só para explicar, então, a ideia que tu falou é, tipo, pegar uma sessão ali estudando de um jeito, por exemplo, uma sessão de leitura, e aí na outra sessão, até para mudar a forma de estudar, talvez descansar o cérebro, então você usa uma outra técnica, tipo uma revisão ou resolução de questões. Seria tipo isso, né? Para não ficar isso. muito tempo só ali na mesma coisa, principalmente leitura, né? Que realmente é mais cansativo, né? Boa. É. E aí, quando tinha alguma matéria que era para que o PDF não era bom e que eu tinha que revisar alguma coisa, revisar não, que tinha que ver alguma matéria nova, alguma coisa assim, e o professor do PDF não era bom, aí eu mudava também para videoaula. Tipo assim, numa sessão de 4 matérias, uma eu fazia, se eu via que duas eu estava já na revisão por questões, e aí eu não colocava as duas juntas, eu colocava uma no meio ali, colocava tipo, sei lá, direito administrativo. Só uma suposição, direito administrativo eu colocava videoaula. E aí colocava, na terceira eu colocava a outra que era de questões. Aí eu acho que isso aí também melhorou, não só assim a questão do estudo, mas eu vi também que melhora aumenta também o tempo. Parece que você cansa menos na sua cabeça e você consegue estudar mais tempo desse jeito, intercalando. Show. Boa. Concordo 100%, né? E é isso mesmo, realmente assim, é variar, e isso vale, não sei se você concorda, mas para mim, eu recomendo que em alguns momentos essa variabilidade pode ser usada inclusive com relação ao seu local de estudos, ao seu ambiente, né? Então, assim, é importante, Entendi. claro, você ter o seu ambiente principal ali, que você faz seu estudo ali, sua cadeira, sua mesa e tal, mas tem uma hora, principalmente quando a gente já está há muito tempo nisso, né? Muitos dias, semanas, que às vezes parece que dá um nojo de sentar ali, que você já está meio que de saco cheio. E aí, às vezes, pegar o notebook e, sei lá, estudar no sofá, claro que não é o ideal, mas é melhor você estudar no sofá, num ambiente diferente que vai te dar um estímulo um pouco mais tranquilo do que ter aquele nojo assim de. Enfim, eu tô falando assim porque eu lembro da minha época que eu tinha o meu cantinho de estudo, mas tinha uma época, cara, que só de olhar já dava um negócio ruim, né? E aí eu acho que eu vi essa dica, alguma coisa assim, aí eu comecei a pensar, pô. É melhor eu, em vez de ficar simplesmente com nojo e não estudar, eu ficar achando que daqui a pouco eu começo, daqui a pouco vai passar e aí eu vou começar. Eu simplesmente pegava ali o notebook, ou às vezes pegava um livro que eu tinha, ou no celular mesmo, e estudava em outro canto. Nem que não fosse o ideal, às vezes era na cama, deitado, a gente sabe que não é o ideal. Mas ali para ter um start, né, pode ser uma boa. Yuri, outra coisa que também que não sei se é técnica ou só assim o extra, assim a logística é que eu como uso óculos, eu percebi que em algumas depois assim da CGU eu fiquei assim com uma durante o estudo da CGU, eu percebi que eu fiquei assim com uma irritação nos olhos. Aí quando terminou,
eu fui e resolvi, não, vou fazer também consulta de vista e vou falar para o doutor, que eu passo muitas horas frente no computador estudando, e aí ele me passou uma lente diferente que evita a luz, bloqueia um Hum, pouco mais a luz, e também eu melhorei aqui com o meu notebook para que ele ficava assim, muitas vezes travando e me dava, perdi a perdia tempo, né? paciência, Aí né? eu fui É. Hum, instalei outras coisas aqui nele. Aí tipo assim, ainda tô eu acho que a pessoa também tem que arranjar um tempo. Acho que você falou isso, tem que arranjar um tempo para melhorar a logística, tipo assim, o extra estudo, entendeu? O que isso. que vai melhorar, agregar. Aí a próxima coisa que eu vou fazer que é arrumar uma mesa melhor e uma cadeira melhor para mim, Boa. porque eu morava numa casa assim, que não tinha local para mim, um local para me colocar no meu cantinho mesmo de estudo, e agora eu vou fazer certinho. E aí sempre assim, buscar uma coisa para melhorar, o que que pode melhorar o Perfeito. estudo. Perfeito, não, concordo 100%. É isso aí. Claro que a maior parte do tempo é estudando, mas uma parte menor, buscar coisas que vão aumentar a sua produtividade no estudo. Então, no seu caso aí, pô, eu melhorei meu notebook, ou agora eu vou comprar uma cadeira, ou então, eu vou ir para uma mentoria para estudar com mais qualidade. Eu vou aqui buscar um livro sobre aprendizado, vou ler aqui antes de dormir para, né, estudar sobre algo que vai melhorar o seu aprendizado, chamado meta-aprendizado, né? E, Concordo. e também, tipo assim, terminou um edital, terminou um estudo para terminou a prova, antes da próxima eu acho que é bom também você fazer assim uma avaliação, tipo aquela é, review, a retrospectiva do Scrum, né? Que você vê o que que deu certo, o que que não deu, o que que você acha que pode continuar, o que que não pode, o que que foi bom para você, o que que não foi. Por exemplo, eu vi que na CGU estudar muitas horas não era bom para mim, e minha cabeça ficou ruim. E aí eu meio que no MP eu fui meio que adaptando a quantidade de horas que eu estudava para não ficar ruim assim da cabeça, cansado, muito cansado. Boa, né? Não, essa daí, pós-prova, eu vejo que a maioria da galera não faz essa análise. Porque o cara normalmente, convenhamos, né? A maioria da galera é reprovada, né? E aí o cara às vezes sai o gabarito, ele vê que não vai ser aprovado, que está longe, aí ele simplesmente chuta o balde, às vezes não faz recurso, não analisa a prova ali, questão a questão, do que ele errou, enfim, e outras análises, né? Concordo com você, é uma coisa aí que eu sempre estimulo a ser feita. E Anderson, estamos aqui então finalizando. O que é que você deixaria aí, enfim, uma última palavra aí para os concurseiros de TI que estão assistindo e ainda estão nessa luta? O que é que você deixa aí para eles? Cara, a minha mensagem é para não desistir, porque eu sempre sempre bateu aquela ideia na minha cabeça de desistir. E pensar assim que a reprovação faz parte do processo e cada cada estudo, cada edital que você estudar, cada prova que você fizer vai ser um aprendizado, você tem que sempre olhar o que que foi bom, o que que não foi naquela prova, não desistir, porque eu acho que eu vi essa prova, esse pensamento também foi com um professor, que ele falou assim que já pensou se você já pensou que você está concorrendo sempre com as mesmas pessoas e tipo assim, por exemplo, eu fiz a prova da CGU e depois eu fiz agora por última do Senado e geralmente é as mesmas pessoas que vão estar ali concorrendo naqueles com cargo de alto nível. Não vai ser assim um Bill Gates ali para passar na tua frente. Sempre vai ser ali uma filinha ali. Aí os primeiros sempre vão passar e vai deixar.
vai deixar, sempre vai ter vaga, cara, que a pessoa vai passar ali no concurso, depois não vai querer um cargo com o mesmo, vai querer fazer uma prova com o mesmo salário que ele já fez, e aí e é uma fila, se não desistir, eu mesmo sempre estudei assim, em escola pública, nunca tive assim condição de pagar estudo, mesmo com estudando assim do meu jeito, assim, nos trancos e barrancos, consegui passar no TJPA e no TRE Pará sem auxílio assim de ninguém, sem saber ciclo, do meu jeito ali, só, hoje eu vou estudar tal coisa, eu vou estudar outra coisa. O cara que não, se o cara não desistir, ele consegue. E se fizer uma mentoria, melhor ainda, porque a pessoa que fez que aumentou, né? Ele já sabe o caminho das pedras, ele sabe o que tem que fazer para poder chegar ali. Ele vai te guiar por caminhos mais fáceis, né? Vai te mostrar atalhos, porque eu mesmo, eu não. Eu, quando eu comecei a estudar lá para o TJPA, e depois que passou o TJPA, em 2020 chegou a pandemia, o objetivo final, o Yuri, era passar no MP, sabe? E depois, quando saiu, eu não queria fazer a prova. Não, não quero mais não, porque já tava vislumbrado pelos carros da CGU, você faz Santa Catarina e não sei o quê, porque abriu minha mente, entendeu? Uhum. Mas, assim, já atingi meu objetivo lá de 2020. Aí agora eu tenho outros objetivos, não vou parar de estudar Demais, até cara. conseguir meu objetivo. Show, acredito, viu? Acredito fortemente. Na verdade, é praticamente uma certeza que cedo ou tarde vai dar certo, né? Mas continue aí contando com o meu apoio para isso ser o mais rápido possível. Pois antes, meu caro, obrigado aí por Ah, esse. Yuri, queria agradecer aqui a minha família, né? Primeiramente a Deus, a minha família, minha esposa, os colegas aí que eu passei, às vezes atazanava eles no privado. Eu conversei bastante também com o Fábio, o da Fábio Cefaz Sales, Alagoas lá, Fabão. e ele me deu várias dicas, e aí também com o Caleb também conversei algumas coisas, e outras pessoas assim que eu não lembro o nome, todo mundo que às vezes me deu uma dica aí no privado, e também você também, né, que foi que deu as dicas principais foi você. E é isso. Eu não vou continuar estudando. Vamos ver qual é o próximo aí. Tamo junto. Daqui a um tempo a gente vai estar gravando outra entrevista dessa aqui, tenho nem dúvida. Show demais. Pois antes, meu caro, obrigado novamente. E a galera aí que está Valeu. assistindo, isso aqui foi mais uma entrevista com aprovado. Valeu!